Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que a graça do Senhor e nosso Salvador Jesus esteja sobre sua vida. Vamos falar hoje sobre um encontro muito especial do Senhor Jesus. Ali na cidade de Sicar, próximo, com a mulher samaritana, já que aquela região, a região da cidade de Sicar, tratava-se da região de Samaria. Eu vou ler o texto e quero dizer que esse trecho desse encontro, dessa conversa de Jesus com a mulher é um trecho longo. Porém, nós vamos falar sobre esse assunto, sobre esse encontro, em três temas, em três momentos diferentes. Hoje será o primeiro. Nós vamos ler aqui, a partir do capítulo 4 até o capítulo 4, os versículos e vão do número 9 até o de número 18, e diz assim: Então lhe disse a mulher samaritana. Jesus chegou para a mulher e pediu água. Então disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que lhe pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e este agora que tens não é teu marido. Isso tu com verdade disseste. Graças a Deus, é uma bênção poder ver que Jesus ele foi exemplo em todas as coisas. Mas vamos lá. Em que lugar ele estava? A cidade de Sicar. Sicar foi uma cidade em que os ossos, também conhecida anteriormente na época em que dos patriarcas como Siquém, foi o lugar aonde, ao retornar, ao sair do Egito, o povo de Israel, eles levaram os ossos de José e ali sepultaram os ossos de José. Porque Jacó, quando voltou da terra da Mesopotâmia, porque viveu lá aproximadamente 20 anos na casa de Labão, que foi seu sogro, ele comprou uma propriedade ali, ele adquiriu uma propriedade. E essa propriedade ficou destinada aos descendentes de José. Quando José estava no Egito, ele pediu que os irmãos prometessem que quando saíssem de lá, os seus ossos não ficariam lá. Então, o que aconteceu? Quando Israel foi liberto, Deus libertou o Israel do Egito por meio de Moisés, os ossos de José foram com eles e foram sepultados nessa propriedade. Era próximo ali. Aquele poço foi o poço que os descendentes de José fizeram, Jacó, antes, Jacó, que eles fizeram, e dali eles bebiam água. E essa região fica ao pé do Monte Gerizim. Olha que maravilha deve ser esse lugar. O sentimento de realização em Deus. Quando Israel atravessou o Jordão, Deus tinha dado uma ordem a eles de que no alto do Monte Ebal um grupo, tribos diriam as maldições de quem não obedecesse à lei.
Ao monte Gerizim ficariam outras 6 tribos em cada monte, em que essa do monte Gerizim iria falar as bênçãos da obediência à lei de Deus. Então, esse era um lugar assim, historicamente, de uma importância religiosa muito grande para os judeus também, não só para os judeus, mas ali estavam os samaritanos. E vamos falar assim, quais eram os samaritanos? Os samaritanos, vamos lá, quando nós lemos o primeiro livro dos Reis, nós vamos encontrar Salomão. Ele teve muitas esposas, 700, né? 700 esposas quer dizer 700 sogras, né? Cada um acumula aquilo que mais gosta. Ele tinha 700 esposas. E ele começou, para agradar as esposas, ele começou agradando, a construir templos aos seus deuses, a religiosidade que as esposas pertenciam. Isso foi muito mal visto aos olhos de Deus. Então, o que Deus fez? Deus mandou um profeta, Aías, avisá-lo de que, por causa disso, por causa da idolatria, o reino de Israel seria dividido, seria rasgado. Mas, e por amor a Davi, Deus deixaria 2 tribos. E foi o que aconteceu após a morte de Salomão. Roboão, filho de Salomão, quis aumentar impostos quando o povo pedia para baixar. Então houve a revolta e Jeroboão, filho de Nebate, ele liderando um grupo, havia recebido também por profecia do profeta Aías, que Deus disse que ele iria governar 10 tribos, mas que, a família dele não ia ser eterna nessa posição. Então Jeroboão liderou a divisão do reino com 10 tribos. Para evitar que as outras 10 tribos saíssem e fossem para Jerusalém para cultuar, Jeroboão levantou um altar a Baal, fazendo que o povo ficasse em idolatria. Resultado, dizendo assim, esse é o Deus que tirou da terra do Egito. E pronto. Aí ficaram 2 tribos. A tribo do norte seria Samaria, ficou conhecido as 10 tribos cuja capital era Samaria, e o reino do sul, e ficou Judá, que é a terra de Israel que ainda há hoje, tá? Vamos lá. Pelos pecados dos reis da tribo do norte, nós vamos encontrar no segundo livro dos reis que Samaria foi conquistado pelo reino da Assíria, aproximadamente 722 a.C. E o que o rei da Assíria fazia? Ele pegava dos povos que ele conquistava, ele ia transportando e separando, quebrando a cultura, a religião, essas coisas todas. Ficaram alguns de Israel ali, de Samaria, né, de Israel, mas chegaram pessoas de outros povos, enquanto ele levou a população que estava ali para outro lugar. Então, esse se tornou o povo samaritano, um povo com várias culturas religiosas, com vários pensamentos. Então, por isso é rejeitado pelos judeus. Por quê? Porque foi um povo misturado, pois Deus havia determinado que Israel, ao conquistar a terra de Canaã, ele não deveria haver relacionamentos e casamentos entre os israelitas e as pessoas daqueles povos. E o que aconteceu foi que os israelitas eles constituíram famílias junto com os povos que chegaram e tornou-se o povo samaritano. Olha só, por isso que os judeus rejeitavam eles. E Samaria era uma região que ficava no meio do caminho. Havia a região da Judéia
e a Galileia, e ao meio Samaria. A caminhada, o percurso, a distância, melhor dizendo, a distância da Galileia para a Judéia, sem passar por Samaria, era de aproximadamente 220 quilômetros. Se passasse por Samaria, diminuiria aproximadamente a metade, dependendo por onde se passasse. Poderia chegar de 120 a 180 quilômetros, já era uma redução considerável de caminhada. Então, essa situação, a cidade de Sicar, lugar onde os ossos de José estavam enterrados, o povo samaritano, um povo misto, um povo misturado, mas com raízes e conhecimentos da religião israelita. Por quê? O que aconteceu? Quando voltaram de Babilônia, do cativeiro babilônico, ocorreram confrontos ideológicos, religiosos, né? E a reconstrução do templo gerou problemas. Então, as pessoas que estavam lá já, tinha israelitas também que se misturaram com os povos, estavam ali, enquanto Israel passou 70 anos, Judá passou 70 anos em Babilônia, eles constituíram famílias. E quando eles quiseram auxiliar na reconstrução do templo, na época de Esdras e Neemias, Esdras reconstruiu o templo, Neemias os muros, os judeus que estavam retornando de Babilônia não aceitaram. Então, o que o povo que morava ali fez? Eles foram para o Monte Gerizim e construíram um templo para eles cultuarem a Deus. E também, né, tinham seus momentos para os deuses dos outros povos ali. Mas houve esse confronto. No repovoamento foram vários grupos religiosos que sofreram. Então, os samaritanos, eles tinham a lei, eles conheciam a lei de Moisés, conheciam as promessas, conheciam as dádivas de Deus. Então, vamos lá. E aí nós vamos encontrar aqui, nesse poço, neste momento único, uma situação. Uma mulher, Jesus estava com seus discípulos, precisavam passar da Galileia para a Judéia. E o que aconteceu? Jesus estava na Judéia e ia para a Galileia, desculpe. E para ser mais rápido, ele atravessou por Samaria. Enquanto eles estavam passando essa região, ele falou para os discípulos irem numa cidade mais próxima, que não fosse dos samaritanos, para comprar alimento. E ele ficou no poço. Jesus sabia que aquela mulher estava para chegar. E ele não precisava que os seus discípulos, que eram preconceituosos ainda na época, causassem algum constrangimento, algum problema. Então ele sentou-se no poço e ficou à espera. Quando a mulher chegou, eu fico a imaginar ela chegando. Algumas pessoas dizem que ela foi aproximadamente por meio-dia. Ela foi porque ela era uma mulher mal vista, mal falada na cidade. Eu discordo categoricamente disso. Discordo porque os conceitos morais que estão sendo estabelecidos para ela são os conceitos dos israelitas, dos judeus. E ela não era judia. Ela morava numa cidade de samaritanos, onde os valores culturais eram bem diferentes. Valores de casamento eram outros. Embora alguns princípios eram comuns a todos os povos, algumas questões, mas os valores morais aqui são bem diferentes. Por que eu digo isso? Um motivo maior, mais à frente nós podemos falar sobre isso, é que depois de conversar com Jesus, ela correu para a cidade. E ao correr na cidade e falar com os homens, com as pessoas ali, que ela tinha encontrado o Messias, eles foram para junto do poço para encontrar-se com Jesus. Como que uma mulher que não era considerada de mau caráter poderia influenciar uma cidade inteira? Esse é o motivo. Então, mas ela chegando, Jesus falou: mulher, dá-me de beber. Ela, você sendo judeu, falar comigo, sou samaritana.
Olha, Jesus não tem preconceito de cor, língua, nem de religião. Se a pessoa conhecê-lo, é, a vida dela muda. O problema é que nós queremos, muitas vezes queremos impor Jesus. Jesus não é imposto, ele é crido, ele é aceito, ele é amado. O que aconteceu foi quando Jesus falou com essa mulher afetuosamente: mulher, dá-me de beber. Ela pediu, ele pediu. Ela falou assim: mas você é judeu, está pedindo algo para mim? Sua mulher samaritana disse assim: olha, se você conhecesse, ele entrou diretamente na questão religiosa, porque ele sabia que dentro do peito dela pulsava, batia um coração que cria no Deus de Israel, que tinha conhecimento das promessas, ela tinha esperança sua posta em Deus. É só ler o texto completo que nós vamos ver isso. E ela fala assim, e Jesus fala, ela fala, se você conhecesse os dons de Deus, você pedia, eu te daria água viva. O que é água viva? Um poço se faz próximo a uma região que tem a umidade, e quanto mais baixo for o lugar, mais profundo tem que ser o poço. Por quê? Porque a água que passa pela terra, que encharca a terra e desce, ela começa a amontoar a juntar-se dentro do poço. Um poço de águas vivas significa que é um poço feito junto numa nascente, em que a água brota da terra, ela sobe. Então é uma água abundante. Não há necessidade de ficar esperando, de tirar a água e esperando encher de novo. A água já brota, já sai, se renova. Então Jesus fala assim: se você soubesse, você pediria água viva, ou seja, uma água que vai renovando a cada instante. É isso que Jesus faz. E ela, Senhor, então és tu maior que nosso pai Jacó, que ele mesmo cavou esse poço. Olha, ela traz para si uma, uma autoridade. Qual autoridade? De pertencer à nação de Israel. Ela fala com Jesus, dando uma ousadamente, sendo ele judeu, fala assim, de igual para igual, e ele aceita. Ele aceitou humildemente. Por quê? Porque ele tinha interesse maior. Ela fala assim, olha, nosso pai Jacó fez esse poço, ele bebeu dessa água, o gado dele e os filhos, o senhor é maior, você é maior que eles. Aí Jesus falou para ela, quem beber dessa água torna a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede, porque saltará para a vida eterna. Ele falou de uma expectativa, de uma esperança. Ele conhecia o coração dessa mulher. Ora, por que ela foi buscar água naquele momento? Ora, vamos dizer assim, para aqueles que têm em sua casa o gás naquele sistema de botijão, de botija, de bila, como diz aqui em Portugal, e quando é que a gente descobre que o gás acabou? Quando a gente vai fazer o almoço, fazer o jantar, assar um bolo, passar um café. Aí a gente descobre qual a primeira atitude? Comprar outro, trocar. Essa mulher, ela estava em casa com algum a fazer, com alguma necessidade, próxima à hora do almoço, e de repente faltou água. E ela precisava, não podia deixar para depois, quer seja para fazer o alimento, quer seja para lavar as vasilhas, ou para lavar as mãos e os pés de algum visitante que chegasse à hora do almoço, porque era algo comum ter água para os visitantes se lavarem ao entrar em casa. Essa mulher tinha uma necessidade de água, ela foi lá buscá-la. O que parecia uma situação do acaso, na verdade, era uma expectativa de Jesus para aquele momento. Jesus ficou aguardando ela porque sabia que ela estava para chegar. Ela estava com um peso, com uma carga no coração. Não posso dizer qual, não sei qual, mas uma coisa havia dentro dela. Quando ela falou que queria da água, Jesus virou para ela e falou, vai lá, traz o seu marido, traz o seu marido, chama o teu marido, vem cá.
ela falou assim: eu não tenho marido, ou seja, ela tinha um coração aberto, ela não tinha por que mentir, ela não tinha por que enganar, ainda mais se quisesse, Jesus saberia. Ela falou assim: eu não tenho marido. Jesus falou para ela: olha, é verdade, você teve 5 e agora não é teu. 5 maridos, nós pensamos assim: ela ficou andando de mão. Olha, o que nós conhecemos hoje no mundo moderno, dentro dos povos ocidentais, como noivado, como compromisso de casamento, naquela época era considerado casamento. Lembra de José e Maria, que ela estava desposada antes de se ajuntarem? Ela pode ter sido feito um compromisso de casamento e depois foi desmarcado, desfeito. Pode ser tanto como pelo homem quanto por ela. Não sabemos, mas uma coisa eu posso dizer, assim, é uma situação complicada. Teve 5 homens que não amaram o suficiente para estar com ela. E ela também não soube se fazer amar por eles. O que aconteceu não sabemos. E sabemos é que se hoje em dia nós temos tantos problemas, tantas dificuldades com mulheres em casamentos, faço ideia naquela época. Faço ideia naquela época. Então esta mulher, ela tinha uma necessidade, tinha um sofrimento, tinha uma dor, e o Senhor, sabendo disso, ficou à espera dela. Não foi por acaso que Jesus atravessou o mar de Galileia e chegou à terra de Genezaré. Havia um homem sofrendo, possuído por demônios, e Jesus foi lá libertá-lo. Quando Jesus foi à cidade de Naim, não foi por um acaso que ele foi lá. Ele sabia que havia uma mulher que já era viúva, seu filho único havia morrido, e ele chegou lá para levar uma bênção para aquela mulher e restituir a vida daquele filho. Quando Jesus entrou no poço de Betesda, não foi por um acaso. Ali havia um homem, 38 anos, estava a sofrer. Quando Jesus passou entre as duas Jericó, a nova e a velha Jericó, e ali havia 2 cegos, dependendo do livro que você estiver lendo da Bíblia, você pegar o texto, mas Bartimeu era um dos 2 que clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Não foi por um acaso que ele passou ali, nem foi por um acaso que ele olhou para o alto do sicômoro e viu Zaqueu e disse: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou para a tua casa. Não foi por um acaso que Jesus aguardou essa mulher. Ele queria fazer uma transformação na vida dela. Ele queria oferecer algo novo para ela, água viva. Então aquela mulher chegou lá. Jesus conversou com ela e olha as coisas maravilhosas que se fizeram com que ela pudesse ser abençoada. Primeiro, ela não fugiu do encontro com Jesus. Quantas pessoas há que têm a oportunidade de encontrar-se com Jesus? Não estou falando só de pessoas de fora das igrejas ditas evangélicas, não. Até pessoas que estão dentro da igreja. Estão lá, estão sofrendo com dor, mas há uma oportunidade de ter um encontro com Jesus, mas fogem do encontro por causa da aparência do pregador, da pessoa que vai lhe falar, do lugar onde está. Mesmo com os riscos de sofrer algum tipo de rejeição ou humilhação, ela foi aonde devia ir e foi abençoada por isso. Ela tinha uma necessidade, tinha uma dificuldade. As nossas necessidades, as nossas dificuldades podem ser um instrumento de Deus para um encontro profundo e transformador com Jesus. Ela tinha uma necessidade de água na sua casa. Ela tinha uma dificuldade, não havia ninguém para buscar para ela. Ela teve que buscar. Ela não tinha como, e ela não teve como deixar de pegar a água, de chegar ao poço, mesmo com um judeu ali. Por quê? Porque era algo que ela precisava muito. Quando nós precisarmos muito de algo, com certeza, nós vamos nos aproximar mais do Senhor. Quando as pessoas, por exemplo, vamos ver que o leproso, quando precisou de Jesus, foi buscar a cura, ele se ajoelhou e o adorou. Quando a mulher sirofenícia queria a cura da filha endemoniada, ela se prostrou e adorou. Quando a mulher do fluxo de sangue precisava, ela rastejou para tocar na roupa de Jesus. Quando nós precisarmos de Jesus,
de alguma coisa mesmo, quando for algo profundo, quando o nosso coração estiver quebrado, nós vamos nos humilhar na presença dele. Enquanto não nos humilharmos, enquanto tivermos com medo de sujar as roupas que usamos, de arranhar os joelhos, de ficarmos despenteados, descabelados, ou do ambiente que estamos, dificilmente receberemos a bênção. Por quê? Porque o Senhor quer que nos prostremos, nos humilhemos, reconheçamos e dependemos dele. Quando o Senhor chamou para levar o marido, este era o peso que ela carrega, um dos pesos que ela carregava, mas não quer dizer que ela estivesse com o marido de outra. Pode ser que fosse, ela tinha ele como seu esposo, como seu marido, mas o relacionamento não estava oficializado. O Senhor Jesus não iria dar um parecer favorável a uma situação de falta, uma situação de pecado. Em qualquer cultura do mundo, o adultério é pecado, é falta. Em alguns punido com a morte. Jesus falou, vai e traga cá, por quê? Porque ele queria de alguma maneira tornar aquilo válido, abençoar aquilo, para que ela pudesse ter uma alegria na sua vida, um sofrimento, uma dor que ela carregava de ter sido rejeitada por 5, já iria passar. Um encontro com Jesus transforma a sua necessidade, a sua dificuldade, sua dor, aquilo que lhe incomoda, não importa o dia, a hora, o lugar. O Senhor Jesus vai estar à tua espera quando você sentir que precisa dele. Quando a sua dor, quando o seu sofrimento, quando a dor e o sofrimento batem mais forte, nós nos humilhamos, nós nos quebrantamos e Jesus estará à espera. Ah, Senhor, o poço é fundo, o Senhor não tem balde, ora, o Senhor não tem condições de pegar a água, nem para o Senhor, quanto mais para me dar. Quando nós subestimamos o poder de Jesus e a capacidade dele, nós não conseguimos. Mas quando nós reconhecemos que Jesus é aquele que João mesmo fala, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas, tudo que vemos e o que não vemos. E o próprio Jesus, no capítulo 8, se não me engano, deixa eu encontrar aqui, 8 do Evangelho de João, quando ele vai na festa em Jerusalém, a última festa, se não me engano, ele foi para participar. Ele pôs-se de pé e disse àqueles que estavam lá, sim, em João 7:37, no último dia, o dia da grande festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim, beba, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Disse ele a respeito do Espírito Santo que haviam de receber, o que nele crescem. Mas olha só o que ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura. O que a Escritura diz? Que Jesus é o eterno Deus, único e verdadeiro Deus. Que ele veio para ser Salvador, mas veio também para ser Senhor da vida. Muitos querem o Salvador, mas não querem Jesus como Senhor, para administrar, para conduzir, para, pelo Espírito Santo, ensinar como viver bem e agradar a Deus. Essa mulher samaritana, rejeitada pelos judeus, foi aceito pelo maior judeu de todos os tempos, Jesus. Não importa a sua necessidade ou a sua dor, Jesus está pronto a te receber, a te atender e a te dar a palavra que vai suprir essa necessidade. Deus te abençoe em nome e por amor de Jesus. Até uma próxima.